E aí, parceiro de obra, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que são os aditivos para a construção civil? Aditivos são materiais incorporados, produtos que você pode incorporar na sua massa, seja ela cimento e areia, o reboco ou o contrapiso, né? Ou seja, concreto, né? Cimento, areia e brita, ou também argamassas de revestimento, de assentamento, argamassas estruturais. Enfim, aditivos são produtos que você incorpora nas massas para trazer melhoramento para essas massas. Que tipo de melhoramento são esses? Depende do produto, são infinidades de melhoramento. Ele vai ter melhor plasticidade, ele vai ter redução de água, vai ter economia, vai ter alteração na resistência. Cada aditivo tem a sua finalidade. Nesse vídeo, eu quero te apresentar alguns aditivos que são formidáveis. Eu não vou falar de marca, também não vou falar de princípio ativo. Eu vou te falar de características, de como você usar, por que usar e quando usar. Eu sou o Diego da Imperlage, aqui desse canal Parceiro de Obras. E eu quero então trazer conhecimento para você desses produtos formidáveis. Durante muito tempo as pessoas desacreditavam dos aditivos. E ainda hoje, em pleno 2023, eu visito muitas obras e tenho alguns contatos, acabo conversando com algumas pessoas e vejo que tem muita gente que não confia e não acredita no poder dos aditivos, e muitos pegam obras de alto padrão e negligenciam o uso desses materiais. Os aditivos vão trazer para você economia sem igual, vai trazer melhoramento da sua massa e automaticamente o resultado final vai ser uma obra duradoura e resistente. Quais são os tipos de aditivo então que você vai poder utilizar na sua obra de um modo geral? Vou falar alguns deles mais simples, os mais comuns que tem na construção civil. E existem outros com maiores necessidades, em momentos mais específicos. Mas os mais comuns são eles. Vamos lá. Primeiro, hidrofugantes. O que são esses aditivos hidrofugantes? Inclusive a câmera deve estar pegando um aqui, ó. Não estou falando de marca, mas estou falando de produto. Aditivo hidrofugante é um aditivo que vai fazer com que a capilaridade da sua massa seja fechada, e esses aditivos eles vão ocupar os espaços vazios onde a água estaria no momento em que você faz a massa, né? Você vai rodar uma massa, por exemplo, cimento e areia, para reboco especificamente. Esse produto ele entra na massa e ele ocupa o lugar que a água iria ocupar. Quando a massa secar, o produto fica ali e ele vira uma pedrinha de cristal, poderia dizer. Ele cristaliza lá dentro. E aí ele fecha a capilaridade, a água não consegue permear dentro do reboco. É uma parte de um produto, obviamente a impermeabilização toda é um sistema, mas o aditivo ele já vem para aumentar a resistência. Então esses aditivos hidrofugantes, você adiciona ele normalmente, você vai adicionar ele na massa de cimento e areia, que é reboco e contrapiso, e ele vai fechar a capilaridade. O uso é indispensável e você pode usar ele por toda a sua obra, né? Tanto no reboco interno, externo, reboco parte alta, de fachada, seu contrapiso, em todos os locais você pode usar ele. Pode usar em concreto? Pode usar em concreto em dosagens menores, cada fabricante tem a sua recomendação, mas também pode usar em concreto. Segundo, aditivos aderentes. O que são os aditivos aderentes? São aditivos que normalmente são usados polímeros acrílicos ou alguns outros tipos de compostos para promover maior aderência para sua massa na parede, por exemplo, ou no piso, dependendo da situação, se for uma ponte de aderência. Então eles são usados convencionalmente para chapisco. Você adiciona um produto na massa dentro de uma proporção correta e adequada, e aí esse produto ele vai fazer o quê? Ele vai unir as partículas da areia com o cimento, vai deixar essas composições aglutinadas, e elas também, quando você chapar na massa, na parede, no formato de chapisco, ela vai vitrificar, vai ficar mais fechada e muito mais resistente. Então, hoje em dia, você vai ver muito em obra, vocês podem andar e vocês vão perceber muitas obras sem chapisco. Isso não é correto, é inadequado. Você deve usar chapisco na sua massa, na sua obra, na sua alvenaria, na sua parede,
e ainda incorporar um aditivo para aumentar a resistência desse chapisco e fazer com que o reboco fique ainda mais aderido ao longo do tempo nessa parede, para não ter desplacamento por fissuração ou movimentação. Então, aditivos aderentes são normalmente usados para chapisco ou para ponte de aderência em contrapiso. Vamos lá? Terceiro, e esse aqui é muito interessante, são os incorporadores de ar. Então, aditivos incorporadores de ar, o que eles fazem? E eu vou te falar agora, tanto que é sensacional esses produtos. Os aditivos incorporadores de ar, ele absorve ar do clima, lança na massa e deixa a massa mais leve, mais aerada. E o que ele faz? Ele substitui o uso da cal. Então, ao invés de você usar ali aquela grande quantidade de pacotes de cal para fazer no traço, um pacote para um traço de cimento vai fazer ali uma pilha de cal, gerando sujeira, gerando ocupação de espaço, gerando pulverilência, né, pó naquela região onde está trabalhando, nas vias aéreas. Você substitui por um balde. E aí o balde, o traço desses produtos, desses incorporadores de ar, a dosagem é muito pequena, normalmente é entre 100 e 200 ml. Tem várias marcas, tem a marca da Vedacity, que é o Vedalite, tem o Ciclo, que está aqui do meu lado, Ciclo Alvenaria, e tem muitos outros produtos que você pode usar, desde que use da forma correta e no local correto. Aditivos incorporadores de ar, você só vai usar eles em reboco. Você nunca vai usar eles em concreto, a não ser que seja algo muito específico, para concreto, celulose ou outra coisa, e algo realmente mais específico. Senão, somente para reboco. E nunca usar em locais onde vai ter maior intensidade de água. Então, por exemplo, uma piscina. Você não vai usar esse material numa piscina nunca, porque ele é um produto que deixa a massa aerada. Ele puxa o ar e joga na massa. Ele fica com incorporação de ar dentro da massa. E essa massa ela fica com bolha e ela fica mais aberta, mais sensível à água. Mas qual que é a grande vantagem dele? É que você substitui o cal e ele dá liga, você dá trabalhabilidade para essa massa. Você consegue rebocar bem a sua massa, principalmente na parte interna, sem ter que dar rebote, sem esse material ficar caindo, sem o cimento e a areia ficar caindo, e você reaproveita muito a sua mão de obra, você progride muito no seu trabalho, automaticamente você tem uma economia enorme, porque quando você chapa a massa na parede e ela não tem trabalhabilidade, ela cai, aí você tem que recuperar aquela massa, chapar de novo, mas muitas vezes essa massa não dá para recuperar, ela cai num lugar sujo, pega a massa e joga fora. Então esse produto vai trazer para você ganho de espaço, ganho de higiene, limpeza no local e economia de material, velocidade de mão de obra, ok? Então aditivo incorporador de ar, sensacional, fantástico. Quarto, esses aditivos aqui incorporador de ar, só fazer um adendo, são também plastificantes. Então, eles são incorporador de ar e automaticamente eles plastificam a sua massa. Plastificar é dar mais plasticidade, facilitar no trabalho, melhor trabalhabilidade. Estou falando isso aqui, estou lembrando disso porque o quarto é aditivo plastificante para concreto ou redutor de água. Então, o que são esses aditivos plastificantes para concreto, ou redutor de água, ou aditivo especial para concreto? Esses aditivos também são indispensáveis. Na verdade, esses quatro aqui que eu estou falando, e eu vou me deter neles, são indispensáveis para a sua obra. Você não pode começar, você tem que começar a sua casa do início ao fim usando esses aditivos, e cada etapa tem que ser usado. Então, esse aditivo plastificante para concreto, ou aditivo especial para concreto, ou aditivo redutor de água, esses aditivos, o que eles fazem? Eles reduzem a água, o aditivo redutor, ele reduz a água, deixa o seu concreto ainda assim bom para trabalhar. Você vai reduzir a quantidade de água que você usaria convencionalmente, vai deixar o seu concreto mais fechado, mais resistente à água,
e melhor para trabalhar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando você vai concretar uma viga baldrame ou uma sapata, se você não usa o aditivo, você tem que usar uma certa quantidade de água e você tem que vibrar aquela parte ali ou bater com a marreta para fazer com que o concreto se espalhe muito bem plasticamente. A gente chama de slamping, é tanto que no caminhão betoneira faz um slamping teste para saber o tanto que ele abre. Esses aditivos, o que eles fazem? Quando você mistura ele com a massa, a dosagem dele inclusive é sensacional, normalmente é em torno de 300 a 400 ml. Quando você mistura ele no seu traço de cimento e areia, e brita, cimento, areia e brita, com o seu concreto, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma plasticidade na sua massa, reduzindo a água. Você não vai precisar aumentar a água para dar plasticidade. Você vai reduzir a água e ainda assim ele vai continuar hidratado, ele vai continuar plástico, né? Mais fácil de trabalhar. A vibração ainda vai ter que acontecer para você preencher todas as lacunas, mas não vai ser aquela vibração absurda que muitas vezes tem que ser feito com outros. Não vai existir segregação. Isso é uma coisa extraordinária. Para quem está acostumado a trabalhar com concreto, sabe do que eu estou falando. Segregação é quando o cimento se separa da areia cimento separa da areia e da brita e você perde muita resistência. Esse aditivo não vai permitir segregação, porque como ele reduz a água e ele trabalha na partícula do cimento, ele envolve a partícula do cimento, fazendo o cimento ficar mais emoliente, mais plástico, ele aumenta assim a capacidade do cimento, a areia e a brita ficar mais unido. E aí quando você roda esse concreto, lança ele na base, você vai ver um concreto parecendo uma calda, um soufflé, um iogurte, uma coisa perfeita, linda. E ele vai preencher as lacunas. Obviamente você vai usar marreta, você vai continuar usando o vibrador para fazer com que esse concreto chegue ao seu objetivo, mas ele vai fazer isso com uma maior singeleza, posso dizer isso, mais bonito, com mais qualidade. Então, em regra geral, o meu amado amigo e amiga que está aqui junto comigo, em regra geral, não deixe de usar aditivo. Aditivos são formidáveis, são fantásticos e ele vai trazer resultados maravilhosos para a sua obra. Ok? Eu sou o Diego da Imperlage, já me apresentei. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo, compartilhando conhecimento. Se inscreva no nosso canal para nos ajudar a continuar nesse trabalho, para disseminar o conhecimento. Curte, compartilha e sempre esteja aqui conosco. Mande a sua sugestão de vídeo também, precisamos sempre de ideias. Mande também as suas perguntas. Sempre que eu posso, eu estou sempre respondendo todos. Até mais, um grande abraço.